continuar o nosso estudo. Estamos em 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 12. Os irmãos sabem que chegamos à última palavra, a palavra pureza. E lendo o versículo 12, 1 Timóteo 4, 12, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Começamos a última palavra na semana passada, a pureza. E ficamos ainda com algumas coisas que devemos dizer a respeito. Mas algum irmão pode lembrar que, enquanto estava falando na semana passada, eu disse assim: por que Deus não nos livrou logo da carne? Por que Deus nos deixou assim, na carne não remida? O nosso corpo ainda não foi remido. Nós sabemos que vai acontecer, está incluída na obra do Calvário, mas ainda não aconteceu. Romanos capítulo 8, onde estávamos estudando toda a criação geme, e nós também que temos primícias do Espírito, nós gememos também. Assim, estamos aguardando, esperando a redenção do nosso corpo. Então, eu na hora mesmo que estava falando, eu fiz a pergunta: por que Deus não nos livrou logo deste problema do corpo do pecado? Esse problema mesmo do nosso corpo, que é ainda sujeito às coisas mesmo do pecado desse mundo. E a minha palavra naquela hora foi: é uma boa pergunta. E provavelmente um dia daremos a boa resposta que a Bíblia mesmo dá. Eu gostaria de começar ali hoje. Por que é que Deus nos deixa assim, num corpo que prejudica tanto a nossa vida espiritual? Por que é que nós estamos assim, vivendo num corpo sujeito a todos os pecados, as influências mesmo do mundo, do diabo e de nós mesmos, do próprio corpo, né? E nós gostaríamos de começar a resposta assim, lendo em Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão tentados. Oremos: Senhor, abre nosso entendimento pelo Santo Espírito da verdade. Fale aos nossos corações. Mostre-nos mesmo a tua verdade. Guarde-nos do erro, Senhor. Guarde-nos de preceitos e doutrinas de homem. E ajuda-nos mesmo a aprender de ti. Se possamos mesmo entender a tua santa e verdadeira palavra. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Está escrito a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo que
para ser fiel e misericordioso sacerdote, ele tinha de ser feito como nós. Se vamos dizer que Deus Filho, como Deus tivesse chegado neste mundo, o que ele poderia entender realmente em termos do sofrimento humano, em termos mesmo de tentações e tantas fraquezas, tantas coisas que o homem no corpo tem que enfrentar. Mas ele foi feito como nós, sendo bem diferente, porque ele não tinha pecado. Mas ele se limitou num corpo humano, um corpo preparado por Deus através do Espírito Santo e a bendita Virgem Maria. A bendita Virgem Maria não é a mãe de Deus. Ela é a mãe do corpo que Deus habitou, em que Deus mesmo assim veio como homem para viver entre nós. E assim, Jesus Cristo andou transporte com sede, com fome. Imagina Deus com sede, imagina Deus com fome. Não pode ser. Mas para ser um fiel e misericordioso como sacerdote para nós, ele se fez como nós, sem pecado. E foi tentado em tudo em que nós estamos tentados. Só que ele não pecou. Então, amados irmãos, nós temos de entender que existe uma razão muito forte para Deus não transformar logo o seu corpo. Deus quer a sua identificação com a raça de presente. Uma coisa incrível, talvez para alguém, muito difícil a pessoa até compreender no início, que há um só meio para o pecador ser salvo. Um só meio. Não é através de oração, não é atrás de cântico. Deus mesmo ordenou que ele salvaria o pecador através da pregação da palavra de Deus. Amém. Irmãos, querem um versículo? 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. E nós lemos aí, aqui mesmo neste texto, que eu acabei de afirmar. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão aqueles de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem o pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés
dos que anunciam coisas boas. Versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não existe salvação por outro meio. Não existe. Eu sei que às vezes a gente escuta alguém dizendo como foi salvo, não é? Mas nós temos que lembrar que a palavra de Deus afirma que a salvação vem através da pregação da palavra de Deus. O que acontece às vezes alguém ouviu uma pregação. Até alguém talvez cantando um hino fez a pessoa relembrar até a pregação. Não tem dúvida que pode acontecer. Mas nunca pense que tem salvação fora deste caminho que Deus mesmo abriu e provou. Ele mesmo ordenou. Agora, Efésios capítulo 1. No mesmo assunto ainda, só para tirar qualquer dúvida que alguém pode ter, Efésios capítulo 1. Paulo está escrevendo aos crentes em Éfeso, e ele diz em versículo 13, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste pelado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Não pode ser mais claro do que isso, e alguém que conhece Efésios capítulo 1 já sabe, e antes disso, ele está falando tudo que Deus fez antes da fundação do mundo, tudo que Deus ordenou, predestinou, tudo que Deus fez, mas aqui está o caminho que Deus usa. E Paulo, em versículo 12, diz, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Salvação não é uma decisão. Pode vir através de uma decisão, mas tem muitas decisões feitas hoje que não são salvação. E infelizmente a pessoa que não entende faz a diferença então. Diz que muitas que decidiram, mas ainda não têm o Espírito Santo e ainda não têm, porque não são salvos. Então, Romanos 8 diz, se alguém não tem o Espírito, não é dele. E aqui diz, o método de salvação é ouvir a pregação, depois tendo selado pelo Espírito, caramba, esse é meu, disse Deus. Caramba, esse é bem. Agora, nós sabemos que as igrejas estão cheias de pessoas que não são fé. São crentes como aqueles crentes em João capítulo 2, crentes em sinais de milagre. Mas Jesus não confiou a eles, não. Ele não se entregou a ele. Eles creram no seu nome, crentes têm ter salvo. E João capítulo 8 tem outros crentes têm o ter salvo. Creram em Jesus Cristo. E não são salvos. A Bíblia diz. Então nós temos que lembrar que a salvação é obra de Deus. E Deus ordenou a maneira que vai fazer. Não botei putando alguém pelo braço para frente para fazer uma decisão. Deixe de fazer a obra do Espírito Santo. Deixe de atrapalhar a obra do Espírito Santo. Nós temos que pregar. Não temos que putar ninguém. Pregar, porque através da pregação é que o Espírito Santo faz a obra. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Abraão recebeu a promessa de Deus, não é? E ele resolveu ajudar a Deus. Deus disse que ia fazer dele uma grande nação.
e diz, bem, eu sou velho, a minha mulher já é velha, não pode ser, mas Deus disse que vai fazer, então eu vou arranjar outra mulher. E é toda mulher arranjou um filho que ainda hoje é o problema no Oriente Médio. O árabe e o judeu não podem morar na mesma casa. Desde o tempo de Agar e Sara. Deus disse para Abraão, bota a mulher e seu filho para fora. E não vai ter a herança, não vai ter com o filho da promessa. Nós temos visto mesmo isso. Abraão tentando de ajudar a Deus. Arranjou a mulher, arranjou um filho. E o que ele arranjou desde aquele tempo até hoje com um grande problema. Deus disse por ele ser filho, Ismael ser filho de Abraão, Deus lhe deu também uma herança, mas não com o filho da promessa. Eu tenho contado, talvez alguém já ouviu eu contar, de uma senhora na minha terra que cultivava rosa. E ela ganhava prêmios, exibições, onde ela ouvia lá com atores, flores que tinham os tuísmos já tem muito inteligentes na matéria, né? Vão julgando e tal. Aí vão dando primeiro, né? Segundo e tal, o prêmio. Essa senhora estava cultivando uma rosa para uma exibição, parece no mês de setembro. E ela sabia quando é que a gente plantava, e na hora mesmo só tirar, já está no ponto mesmo para o juiz ver que é perfeita a rosa. Mas ela tinha um filho, um menino peraltado, um menino tremendo. Ela sempre dizia que quando ela não escutava barulho, ela tinha medo. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Quando ela escutava barulho, pelo menos sabia. Ele está mexendo com coisa para aí, mas... E um dia ela escutou um silêncio, nada de... E começou a gritar o nome dele. E não houve resposta. Ela olhou a casa, não encontrou, abriu a porta, correu para fora, lá está o menino no meio das cordas. Lá, mesmo no meio, e ela olhou as pétalas todas no chão. Já era um botão. Ainda faltava um tempo para chegar à data da exibição. E o menino estava lá e as pétalas todas no chão. E ela disse para todos. Eu fiquei com tanta raiva, era meu primário, e eu corri mesmo assim. Aí eu peguei, levantei a minha mão mesmo para dar uma pancada boa mesmo, para ele se lembrar. Ele olhou para mim, não, mamãe, não me bate. Eu estava só querendo ajudar a Deus. E ele, o quê? Eu estava só querendo ajudar a Deus. Mãe. E ela disse, pastor, muitas vezes na minha vida eu fiz também, querendo ajudar a Deus. O menino estava abrindo os botões, né? Estava ajudando a Deus a fazer rosas de botão. Né? Aí ela tragou. Não procura usar a Deus. Procura obedecer, meu. Fazer que Deus ordena. Eu não estou no corpo, irmão. Porque que utilidade você teria no meio do mundo de pecador se você fosse um super-homem? E chegar e desafiar alguém para fazer o que você faz. Também. Você não é como eu. Você tem razão de ser assim, porque você não é gente como nós. Então Deus deixou o seu povo gente como os outros. Isso. E Ele está pedindo de nós para vivermos no meio desta gente diferentemente. Para o povo olhar e saber que existe um meio para o pecador vencer neste mundo. Não para um homem elite preparado, não. Para um homem que tem as mesmas tentações, um homem que tem as mesmas doenças, tem as mesmas fraquezas. A identificar
cristão é a coisa mais importante. Por isso que é uma loucura. Tem gente que querem imitar outras pessoas. Tem gente que querem imitar até o pastor fulano e Deus quer você como você é, só que esteja pelo poder de Deus vitorioso sobre o pecado. Deus quer você, porque um dia você vai ajudar uma pessoa que tem a mesma natureza, que tem as mesmas coisas, o mesmo problema que você está enfrentando. Eu aprendi, meus irmãos, 40 anos passados, quando eu cheguei no Brasil. Eu cheguei no Brasil, fui à Boca do Acre. E quando eu cheguei em Boca do Acre, não falava nada de português. Cheguei lá e eu ouvi os missionários falando de um casal recém-convertido que perdeu um filhinho muito amado, uma criança muito amada. E os irmãos estavam atesorando os próprios missionários, pensando que diabo vai usar esse aqui. E o povo já estava devendo para o casal. Este é partido de Deus porque você deitou a igreja verdadeira. Você caiu mesmo da igreja verdadeira, que era dele, né? E Deus está te castigando. E o casal novo na fé não conhecia nada da palavra de Deus ainda. E os missionários estavam orando por Deus sustentá-la. Estavam indo lá. A hora do culto, domingo de manhã, os missionários disseram que iam passar na casa onde estava o corpinho da criança, antes de ir à igreja. Eu que não sabia falar nem nada, eu pensei, eu não vou atrapalhar. Aí eu disse, eu vou direto à igreja. Mas eles foram na minha frente. E depois, quando eu saí, Deus mesmo estava parente me insistindo comigo que eu fosse lá também. E eu pensei, mas por que eu não posso falar? Não posso. Mas eu fui. E a casa, eu me lembro, é uma casa alta assim, em cima de barro. E eu vi a mesa, e quando eu peguei a minha cabeça, estava pouco acima do soalho. E eu vi a mesa com o caixãozinho em cima da mesa. E eu vi o pai e a mãe do menino lá, chorando. E eu vi um missionário de um lado e a esposa dele do outro lado, querendo consolar. Mas quando eu cheguei assim, e fiquei só olhando, o pai do menino falecido levantou logo. Aí ele veio e disse para mim, tinha um pau com pedaços estirados que era a escada, né? Aí eu enfiei assim, subi, e ele pegou lá. Irmão, sabe o que esse homem disse? O fraude missionário me contou. Ele não ficou ofendido. Ele disse para mim, porque eu vi quando ele chegou me segurando, ele pediu que os missionários se levantassem e deixar eu sentar ali. O próprio missionário me contou depois. E eu tentei no meio dele, dos dois, abracei. Aí nós ficamos ali juntos. Quando o missionário me contou, sabe que o homem disse, pediu desculpa que ele desafiou sentar, porque ele sabe o que nós estamos sentindo. Eu tinha sepultado a minha esposa uns 5 dias antes. E eles notaram alguém com quem podia se identificar, mesmo que não falava. E pediu às pessoas que falavam português para levantar e deixar essa pessoa sentar, porque ele sabe o que nós estamos sentindo. Meus irmãos, é interessante, né? E o tem razão, obviamente, por tudo que ele faz. E a coisa interessante é que ele sempre tem uma razão muito boa, a razão forte. Você pode pensar uma razão melhor do que é? E deixar você salvo
convencido por Deus, mas no mesmo corpo que fumava, que bebia, que dançava, e você não está fazendo mais. E o povo vai olhar e dizer: esse é o Mário que eu conheci, esse é o Paulo. E eu, tá. O que aconteceu com esse cara? Que houve com ele? Ele não mudou nada aqui. Moro na mesma casa, trabalho com ele igual a gente, faz tudo. Mas eu preparei. Puxe que Deus quer que nós sejamos diferentes. Deus não quer que você se afaste, vai lá pro moteiro. A história do mundo, os piores crimes em moteiro, em convento. Povo que talvez, sinceramente, separava-se do mundo pensando de fazer algo melhor, fizeram pior. Crimes cometidos em convento, em motel, são documentados. Só que no Brasil, a Igreja Católica exerce muita autoridade até em publicação de livros. E livros que podem comprar em outras países, não podem comprar aqui. Por exemplo, um chamado Maria Monge Maria. Ela conta de quantas vezes o Estado tem relações sexuais com as mulheres e que tinha um ponto de cal em que jogava as crianças e o cal comia. Esse livro pode, ouvir eu dizendo, pode perguntar de alguém que estrangeiro, esse livro é um livro patuá. Tem um livro que você pode até comprar aqui, O Monte Querer Viver. E você vai encontrar até o padre dando assim a salvação, perdoando todos os pecados de alguém que matasse esse homem que se converteu. E ele era um homem mesmo, neto do presidente da Bolívia. Tem esse livro na livraria? A livraria tem esse livro. Ó, lá, a cruzada, né? O monte que é viver. Irmãos, uma coisa transformada é perigoso para o mundo. E uma pessoa defendida, ele não tem nem coragem de abrir a boca de... Nós somos testemunhos de jardim. E Jesus não quer, assim, uma coisa que não é legal, não é real diante do mundo. Ele quer um homem nascido neste mundo, nascido em pecado, um homem que andava em pecado, um homem mesmo por qualquer outro. Ele quer esse homem cheio do Espírito Santo. E quer esse homem mesmo vivendo o mundo para que os outros possam olhar. Quando se ele for honesto, ele não vai dizer que tem nada nele mesmo, só a mesma coisa. Como São Paulo diz, eu sei que em mim, na minha carne, não habita coisa boa nenhuma. Esse que Paulo. E crente verdadeiro dá toda a glória a Deus. Ele dá todo o louvor e a honra a Deus. E Deus está querendo fazer isso conosco. Paulo está falando com um rapaz que tem temor. E Timóteo não era um cachaceiro. Timóteo não era, como hoje em dia, como eu disse, quase todo mundo que ele chama para dar testemunha tem que ser um sujeito vagabundo, um sujeito que nunca perdoa, um sujeito honesto e tal. E eles se gloriam de ouvir um sujeito desse falando e até ele contando o que ele fazia. Paulo está falando com um rapaz que foi criado no Evangelho, falando com um rapaz que conheceu as Escrituras desde criança. Nunca andou no mundo, nunca andou nessas coisas. Paulo está dando conselho para ele ser o padrão dos fiéis na poeira.
Ele não era uma pessoa que estava precisando, assim, apreensão pela sua vida, não. Irmão, vale a pena até talvez ler este com os irmãos, porque há muita gente, às vezes, como eu disse que é dada a opinião, muitas vezes essa opinião é dada que realmente para ser alguma coisa tem que ter sido um sujeito aí vivendo no pecado e tal, e tudo agora é diferente. Vamos ler em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão prósperos. É que é a doutrina de hoje, mas o que diz aqui? Pediu. O povo fala segue a doutrina de homem, não quer a doutrina de Deus. O Paulo diz assim, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Tem gente dizendo que o mundo está ficando melhor. Nós estamos indo para um grande avivamento e tal. Já ouviu uma besteira dele? Onde é que tem isso na Bíblia? Os homens vão do mal a pior. E que a Bíblia diz. Pode olhar ao redor de ti para ver se não é verdade. Enganando e tendo enganado. Tu, porém, permanece. Ele não tem que entrar em nada. Ele já permanece naquilo que aprender. E de que fosses inteirado, sabendo de quem o aprender. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar estável para a salvação. Ela tem em Cristo Jesus. Presta bem atenção, irmão. Não tem batismo infantil aqui, nem tendo nascido nessa casa, tendo ensinado nas escrituras desde criança, ele precisava ser salvo. Não tem ninguém que nasce neste mundo pense. Não importa em que família, em que lar nasce pecador. E aqui Paulo diz, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te. Ele sabe para a salvação, ela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada. Hoje em dia tem muitos doutores mostrando onde não é inspirado e onde é inspirado, e a parte que de Jonas, a parte desses outros, não é inspirada e tal. Toda escritura é inspirada por Deus. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o motivo porque Deus nos deixou na casa. Toda a escritura é útil para teu ensino, correção, educação, transformação. Deus, pela sua palavra, pode mesmo e tornar um homem no sentido da palavra, não como de Deus, mas perfeito no sentido de homem. Perfeito não for nada de ti, mas pela justiça imputada, a justiça de Deus imputada em ti pela fé. E pelo Espírito que tarbou naquela hora. Quando você deixa o Espírito Santo e te orientar, te levar, te mesmo guiar, nós temos um problema sério. E às vezes até fazemos coisas que estão até engano. Nós sabemos o que queremos fazer, mas nós oramos e pedimos a Deus
e falamos sobre a vontade de Deus quando realmente o que estamos querendo ver é que Deus abençoe a nossa vontade. O que eu quero fazer, eu peço a Deus para abençoar. Por isso, é muitos crentes mesmo que se param, que não têm realmente aquela parte que devem ter, não têm a firmeza, não têm a utilidade. Por quê? Porque ainda não se renderam. Esta parte mesmo que Deus quer usar. Deus já salvou a sua alma. Salvou a sua alma. Não vem com a conversa que Deus salvou a sua alma, mas você, pela sua prática e tal, então está desfazendo o que Deus fez. Isso é loucura. A própria palavra de Deus é muito clara sobre isso. Mas só para dar um exemplo que temos aqui na palavra de Deus, nós temos em 1 Coríntios e o capítulo 5, nós temos uma forma de imoralidade cometida por um crente. Presta bem atenção. Alguns irmãos me ouviram dizer no domingo que Deus às vezes leva a vida de um crente fora desta fé. Capítulo 5, 1 Coríntios, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Esse não era a mãe dele. Este aqui é como madrasto, uma pessoa que é esposa do pai, e o próprio filho da casa estava tendo relações sexuais com a mulher do pai dele. E ele era crente. E diz assim: e contudo andai vós desobedecidos, e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio em tamanho ultraje prático. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito exato, intente é, como se estivesse presente o autor de tal infame treva, em nome do Senhor Jesus, e unido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, esse homem esteja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Onde a perda de salvação aqui? Os sujeitos dizendo em imoralidade da primeira etapa que tem, Paulo diz para a igreja se tem o dia e entregar ele a Satanás para acabar com ele, para que a alma dele seja salva. O corpo já condenado. Deus avisa, tem na própria palavra de alguém que está ligado aos seus ídolos. Você não brinca com Deus, não, se você... E não vem com esta prática tão fácil, sabe? Esta doutrina de que você pode ser crente enquanto você fizer. E quando não quiser, pode deitar. Este é para criar crente descartado, tem que relatar que não conhece a verdade. E então ele só enquanto quiser é crente. E quando ele não quiser, ele não é crente. E uma pessoa ouviu o evangelho e crendo nele foi carimbado pelo Espírito Santo. Este sujeito não pode se perder nem o que ele dizer. Mas ele pode ser entregue a Satanás para acabar com a vida dele. E temos visto, eu tenho experiências dessas. Já lhe contei aqui os irmãos parecem da igreja. Estive fazendo conferência em Boa Vista. E me falaram de um pastor que estava tendo relações com outra professora na faculdade. O pastor era professor na faculdade também. Ele ligava e tal, mas depois todo mundo estava vendo.
E os outros pastores visitaram e falaram com ele negava, vinha para a igreja, queria dizer que não tinha nada e achava que estava brincando com Deus. Ele não sabia, né? E começou a ser mais notória. Ele tinha moto e saiu da faculdade com a professora com quem estava namorando. Aí namorou. Pegou no cruzamento, Boa Vista, e ele bateu num jipe. E tanto ela como ele morreram tudo. Morreram. Já um minuto, o Zebelio me falou, contou, pastor, ele negava, ou sabia, e depois ele começou a fazer, quando ele começou a fazer abertamente mesmo, com Deus retirou da terra. O nome de Deus não vai ser blasfemado por causa de um filho dele, não. Por causa de outros que são crentes sem pessoas, não, isso não importa, não. Agora, quem é filho de Deus é algo sério. Nós temos de lembrar o que é nascido de Deus. Não continue na prática do pecado. Não continue, porque que ele tentaram é Deus, é bom, é mal. Isso não quer dizer que não pode pecar. Infelizmente, podemos, porque Deus nos deitou no corpo para identificarmos com outros pecadores e podemos dizer para ele que conhecemos um poder que pode vencer o pecado. E podemos afirmar com Paulo que o pecado não terá domínio sobre nós. Porque maior é aquele que está em Cristo do que aquele que está no mundo. Ele é maior. Amados, nós temos de pensar bem. Deus ordenou como será espalhado o evangelho através de pregadores. E esses pregadores, eles exortam mesmo para se afastar do mal. Ele exorta mesmo para ter padrão dos fiéis na sua palavra, seu comportamento. É a pureza, pureza. Essa palavra, meus amados, é muito mais propícia ao crente e até ao pastor do que talvez qualquer outra pessoa. Sem dúvida, qualquer outra. Especialmente o pastor. Talvez alguém ficaria chocado a gente dizer, mas em quase termos gerais, o pastor é o homem que enfrenta muito mais tentação para imoralidade, para impureza do que qualquer outro. O pastor tem acesso ao lar. A pessoa em perturbação vem chorar o pastor, está mesmo desesperado, está sentindo-se abandonado, e o marido foi embora, ou sua mulher foi embora, estas coisas acontecem, não é? Aí tem e o pastor vai lá para aconselhar, para ajudar. É perigoso, muito perigoso. O pastor tem que ser um homem fiel do que ele ainda está no corpo. Quantos pastores naufragaram querendo ajudar outra pessoa? O homem mesmo comum no seu trabalho não tem até a família quanto um pastor, o médico, o pastor, tem várias profissões que tem muito acesso à escritura. E, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, por incrível talvez que esteja, mas que muitas pessoas também que são mal intencionadas e convidam os pastores para soltar. Às vezes,
com outro pensamento. E eu sei, desde novinho meu pai me aconselhou e ter muito cuidado, nunca me deixar numa situação difícil. Não entre assim na casa de uma pessoa que tem sono. Nunca se encontra sozinho. Nosso irmão ali atrás, que foi meu aluno até no seminário Ibadã, ele sabe que eu lecionava muitos anos no Ibadã e tinha umas moças que moravam aqui no Japim e tem cunhado dele também e outras que moravam perto. E eu tinha Kombi. E quando eu saía à noite, quase 11 horas da noite, saindo do seminário, elas disseram assim, pastor, podemos ir com o senhor? Lógico, eu estava lá no Duque de Caxias para pegar 2 ônibus e tal, para chegar. Aí eu saí do carro, abri atrás e disse, pode, desculpe, mas aqui, né? Aí colocava atrás. Não é verdade, irmão? Eu nunca levei uma moça na frente da Kombi. Aí eu disse para ela, olha, eu estou protegendo o teu nome, não só o meu. Alguém vai, o carro passar e vai olhar e diz, eu vi o pastor com uma moça, não era a mulher dele, não. Nós temos que evitar até a aparência do mal. Não é o mal, não, é a aparência do mal. Os chineses têm muitos provérbios, não é? E os chineses dizem assim, quando você estiver no sítio, não meta com tapeu. E quando está na praia, não mexe com sapato, com cadáver, com sapato. O que estão dizendo? Que alguém olhando de longe vê você no sítio e você levanta a mão para mexer com isso aqui, roubando laranja, olha por cá, né? Aí quando está na praia, você vai lá, roubando melancia, olha como está. Aí o chinês diz, quando estiver na praia, não mexe com sapato. Quando estiver no sítio, não mexe com chapéu. A Bíblia diz não para nós mesmo fugirmos dessas coisas. Abster mesmo tem da aparência do mal. Paulo disse a Timóteo, filho, torna-te padrão na pureza. Torna-te padrão na pureza. Coisa que pode mesmo estragar meu ministério seu qualquer outra pessoa. Até mesmo o seu testemunho como fé. Existe também o relato. E também de obedecendo até os apetites da carne e do povo. E você diz, como por que Deus foi deitou no povo? Porque ele disse, foi minha testemunha. Tem muita gente que pensa que foi salvo para ir para o céu, não é? Mas a Bíblia diz que você foi salvo para servir ao Senhor. E que você quiser saber que Jesus não quer que tu vai para o céu, não. Agora pode ler então João 17, quando ele diz, Pai, eu não te peço que eu tire do mundo. Não. Mas que tires do mal. Não tire eles do mundo, mas tire o mundo dele. Que Jesus está querendo dizer. Que você seja diferente no mundo, mas não no mundo. Está no mundo, mas não é do mundo. E aí você pode ajudar alguém do mundo também. Está no mundo ao teu lado. Você contando mesmo o evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus. Irmão, tem outras coisas tão importantes, o relógio anda ligeiro, não é? A gente fica tentando. Mas olha, você sabe que nós somos os únicos testemunhos que Deus tem? Você sabia disso? Eles não têm outro meio de salvar ninguém. Eu já ouvi pastor dizendo, que se Deus tivesse enviado os anjos para pregar o evangelho, se Deus tivesse ficado tarefa para o dano, o mundo já tinha se evangelizado há muito séculos. O mundo já era evangelizado há muito séculos. Sabe, Deus, vou lhe dizer, não tinha tido uma pessoa convertida. Até hoje, nenhum.
Não tem um anjo convertido. Não tem um anjo no corpo humano. Não tem um anjo que cabe e conhece nada da salvação, sabe? E nós temos a prova disso muito clara em Atos capítulo 10. A visita do anjo para a casa de Cornélio. É um assunto que eu gostaria de ter muito tempo até de tratar, porque aparentemente tem coisas ali que a pessoa pode até imaginar, porque Cornélio era uma pessoa que orava e uma pessoa que dava esmola e Deus ouviu e tal. Esse pode aparecer uma contradição de outras partes da Escritura, mas não é não. A história, toda a história, sabe o que é? A história da soberania de Deus para a evangelização do mundo. Este texto foi Deus que moveu primeiro no coração do Cornélio e Deus escolheu um homem que tinha bom testemunho diante do judeu. Ele não era judeu, ele era gentil. Para um gentil ter um bom testemunho diante do judeu é latente coisa. Ele não dava esmola a Deus porque Deus só é mesmo tempo, não precisa de esmola. Ele dava esmola para os pobres, ele ajudava os pobres. E ele orava, mas ele não orava assim para a saúde, para a doença, nada pode acreditar, porque a resposta da oração dele está em capítulo 10. O anjo mesmo diz que Deus ouviu a oração dele e mandou agora a resposta. E qual é a resposta? A resposta é que ele ouviu o Evangelho. O único meio de se salvar. O único meio. Ele não foi salvo por ter bom testemunho diante de Deus, e nem por dar esmola, e nem por orar. Mas quando ele orou a Deus, é porque Deus já começou a trabalhar no coração dele. Qualquer crente verdadeiro aqui sabe disso. O homem por si mesmo não busca Deus. Romanos 3, versículo 10 em diante. Não tem quem busca. Não tem quem entenda. Mas quando alguém começa a buscar a Deus, nós temos visto pessoas assim. Porque Deus já está buscando primeiro. E Deus escolheu Cornélio mesmo para abrir a porta aos gentios. Foi o primeiro gentio convertido. Com a mensagem do Deus não pegavam por gentio. A Igreja Católica diz que foi a primeira igreja cristã. Já pensou? Só tinha judeu na primeira igreja, em Jerusalém. E o primeiro gentil foi Cornélio. Quando Jesus mesmo queria evangelizar e provar para os judeus que o evangelho não era só para ele, não, é para o mundo inteiro. Ele escolheu Cornélio. E ele escolheu Pedro. E Deus preparou Pedro do mesmo dia que preparou Cornélio. Esse é um estudo maravilhoso. Quem sabe um dia a gente dá. Mas o ponto que eu tenho que dizer é: por que aquele anjo que Deus mandou para a casa de Cornélio, por que aquele anjo não disse para Cornélio: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo? Por que aquele anjo não disse assim: olha, Jesus morreu? Não podia dizer por nós, que Jesus não morreu por anjo de nós. Todos os anjos que pecaram são amarrados, estão esperando o julgamento. Não tem salvação para anjo, não. Mas o anjo foi mandado da presença de Deus. Você imagina Deus chamar o anjo? E o favor, o anjo mesmo é um privilégio servir a Deus. Só vive mesmo, foi criado para essa finalidade. E ainda tem, porque os que não têm já estão mesmo condenados. Os anjos que estão no serviço de Deus são anjos que foram criados para servir e estão servindo. Aí chamado para trabalhar, para servir, está tudo no Senhor. Quer dizer, eu imagino na minha cabeça, não é lá no teu Deus chamar, vem cá. E eu Senhor, aí tudo, não é? Estou indo para trabalhar, para fazer alguma coisa para Deus.
Aí Deus disse assim, vai para casa da Cornélio. Aí, chega lá e diga para ele que ele manda chamar pedra. Tá aberto, fechou, aí vai. Aí, às vezes, na minha imaginação, eu imagino anjos se afastando um pouco, depois parando e olhando para trás e dizendo para Deus, um pouquinho mais, o tu disse pedra, não foi? Foi pedra, coisa dentro? Sim, foi pedra. O tu quer dizer aquele pedra que blasfemou, aquele pedra que negou, aquele que diz que nem desconhece, é ele mesmo. Ah, aí o anjo não entende uma coisa dessa. Mas quando o anjo chegou lá e disse para Cornélio, manda chamar. Deus ordenou mesmo, irmão. Cornélio chamou 2 dos seus homens, dos seus servos, e um guarda. 3 pessoas. 3 na vida de Pedro. Nunca, a gente quiser, todo tempo, Deus pagando Pedro lembrar. 3 vezes me negar. 2 e mais um guarda. E Deus começa a preparar Pedro. Pedro não ia, não. Pedro também não. Pode ler. Atos capítulo 10. Ele estava sem orando, cheio de Espírito Santo, bem lembrei. Mas Deus disse para ele, mostrou o leostote e quadrou que está assim, e disse a ele, levanta, mata, Pedro. Levanta-te, mata e come. E um homem cheio de Espírito Santo disse não para Deus. Ele virou e disse, de modo nenhum, Senhor. Ele estava diligente, Espírito Santo. Estava orando para não perder tempo enquanto preparava a comida para ele. Tinha ainda de aprender. Nós todos temos que aprender. Paulo diz na fim da vida dele, não que eu tenha já alcançado, mas estou prosseguindo. Sempre aprendendo. Nosso Deus é infinito. Nós teremos alguma coisa. Quando acordamos na semelhança na imagem dele, aí vamos entender. Mas tem tanta coisa maravilhosa que ele compartilha, que ele mesmo dá para nós. E essa aí, o anjo não podia pregar o evangelho. O anjo não podia nem dar o texto da Bíblia. O anjo não podia dizer nada. Por que Deus não mandou os anjos para pregar o evangelho? Porque nenhum anjo podia chegar diante de um pecador e dizer, olha, eu era como você, mas pela graça de Deus eu encontrei-me com Jesus Cristo e eu, miserável pecador, Deus me transformou e o que ele fez por mim fará por ti também. O anjo não pode dizer, mas o Pedro muito. Calma, Pedro. E quando Pedro vai entrando na casa, o Cornélio cai para adorá-lo. E que Pedro pegou, ele não só mandou levantar, Pedro levanta. Eu sou homem igual a você. Nós não podemos adorar pessoas que são homens, não. Adoramos a Deus, não é? Mas puxa o Pedro, é bom? Puxa o homem, como você. E por que esse vem aqui? Mandou me chamar e estou aqui. Aí o Cornélio disse, há 4 dias eu estava orando e tal. Aí Deus mesmo disse para mim. O anjo, pegou um anjo, chegou e disse para mim, manda chamar Pedro. Deu até endereço onde ele estava, na cidade, na casa de quem? Vai lá, e está na casa de quem não está. Pegou lá, Pedro estava, tá. Aí o Pedro olhou e disse, é verdade, Deus não é assim e não faz decepção de pessoa. E eu acho bonito, meu irmão, sabe? Só por um instante, Atos capítulo 10, eu estou só falando no meio de Atos 10, mas olha que espetáculo, onde diz assim, versículo 23, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo é que é o Senhor de todo. Meus irmãos, versículo 38, Deus o enviou a Jesus de Nazaré como com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo,
porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de quem, meu irmão? Leia comigo. De tudo o que ele fez na terra. Você é testemunha de tudo que tu faz, ou tudo que tu já fizeste, ou você é testemunha de tudo que Jesus faz? Vamos acabar com esses artistas que andam de igrejas contando o que eles faziam e tal. Vamos contar o que Jesus fez na terra. Este que está aqui. E que Pedro fez quando chegou na casa de Cornélio. Ele contou o que Jesus fez na terra. Versículo 40, né? Porque ele diz assim, ele, do Jerusalém, o qual também tiraram a vida pendurando no madeira, a este ressuscitou Deus do terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidos por Deus. Isso é a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Irmãos, olha, o servo do Senhor tem que ser um convertido, um que saber, um que mesmo sabe o que é o poder de Deus de transformar a sua vida. Que Deus está procurando este tipo, está dizendo, o filho dizendo ao pai, pai, não tira do mundo, não tira.